Porque não basta selecionar bons ativos. Você pode comprar um ótimo título que nos próximos 5 anos vai dar um baita retorno, mas quando ele cai 20%, o cara vai e vende. Aham. Você pode comprar um Banco do Brasil descontado, ou pode comprar bancos, mas alguma coisa acontece, ele cai 10, o cara vai e vende. Uhum. Você pode achar o fundo do Peter Lynch brasileiro. Que é o caso famoso do Magellan, do Peter Pois Lynch. é, o Peter Lynch é um gestor lendário. Se você desse para o cara em 77 $100 mil, em 90, 13 anos depois ele te entregaria 2,8, mais ou menos. Aí todo mundo fala, meu Deus, né? Vou assinar a série do Arraiz para ele me apresentar o Peter Lynch brasileiro. Só que a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch não ganhou dinheiro, eles perderam. Porque ele Porque saiu antes. Eles entravam no fundo quando o Ansiosos. Peter Lynch estava na capa do jornal, de bracinho cruzado. Aí ele caía. Aí o fundo caiu, o cara ia embora falando que o Peter Lynch tinha perdido a mão. Sendo que não, né? Foi um momento bom de mercado, foi um momento ruim, depois veio outro momento bom. Quem esperou os 13 anos ganhou muito dinheiro. Quem ficou pelo caminho não ganhou. Quais vocês acham que tem que ser os macetes psicológicos, digamos assim, para que o investidor, depois de ter feito o trabalho de alocar bem o seu dinheiro, ele ganhe dinheiro no longo prazo, ele não fique pelo caminho? Tá. Só para complementar a parte de fundos, eu acho que fundos não são bons só porque você delega isso, você economiza tempo e talvez você torne a sua vida financeira mais eficiente. Alguns fundos te dão acesso a mercados que você não teria Sim. sendo uma pessoa física. Uhum. Então, por exemplo, na renda fixa mesmo, como é que a pessoa física ela não tem acesso hoje a um título indexado à inflação que vence em 6 meses, que vence em 1 ano, que vence em 2 anos, que vence em 3 anos. Ela só consegue comprar um que vence em 4 anos ou mais, que aí já tem um risco de mercado muito alto. Então, fundos são uma opção. Outro, eu quero investir em crédito privado, né? Eu quero investir em debêntures. Cara, uma debênture, o preço mínimo é R$ 10 mil. Uma debênture de infraestrutura que é isenta do imposto de renda. Não é todo mundo que tem acesso. E se você tiver, você não vai alocar a maior parte do seu capital em um único ativo, que não tem liquidez, né? E não tem marcação a mercado eficiente. O que você precisa fazer? De um fundo, né? De um fundo. Então, o fundo ele não te dá somente essa alocação mais eficiente do seu recurso mais valioso, que é o tempo. Ele te dá acesso a mercados que você não conseguiria explorar sendo um investidor ou uma investidora pessoa física, né? E aí, a pergunta que eu No até... viés da questão de que como Ah. minimiza isso. Porque o cara faz todo o trabalho e ele morre na praia porque ele sai antes de ter o retorno. Aham. E não é só psicológico, não. Pode ser truques práticos, né? Porque o cara, por exemplo, pode ter que vender na baixa porque acabou a reserva dele e foi Sim. demitido. Sim. Primeiro ponto, você tem uma reserva de emergência. Isso é o essencial. Eu costumo dizer que a reserva de emergência, ela tá... Analogias, gostei dessa. Pensei agora. A sua reserva de emergência, ela tá para sua carteira de investimentos, assim como a sua cama, o seu colchão está para a sua casa. Quando você se muda para sua casa, qual que é a primeira coisa que você tem que comprar? Uma cama para você se mudar, para você dormir tranquilo e ter um mínimo de conforto. Você não vai sair comprando sofá, O Bruno televisão. já fez coisas diferentes. Eu tô assim. lembrando quando eu era militar, eu comprei a cama muito depois, eu dormi com um colchão inflável. Então, né? O colchão. Você recomenda? Você recomenda fazer Não. isso? Não recomendo. Não, Então, recomendo. né? Então faça exatamente nessa lógica. Existem muitas pessoas que começam a mobiliar sua casa antes por uma TV Dorme no chão, bacana e mas vê tudo TV. mais, dormir no chão, ver uma TV legal, joga um videogame, mas aí acaba se machucando, dormindo mal e tudo mais. Reserva de emergência antes é isso, para que você não precise resgatar os seus investimentos caso você perca a sua principal fonte de renda ou ela caia em um momento inoportuno. Esse é um ponto, né? Segundo ponto, ter conhecimento da volatilidade da sua carteira de investimentos. Volatilidade é essa oscilação, né? Então, poxa, a volatilidade, o risco, a minha carteira aqui ela pode apresentar quedas de 20%, 40% em um ano. Estaria ok com quedas nessa magnitude? Que o fundo do Peter Lynch, apesar dele ter entregado um retorno considerável, muito bom ao longo da década, na dos 13 anos, ele tinha uma volatilidade elevada de 30%. Ou seja, era comum você observar quedas de 50% a 60% em um ano. Mas não era raro. Então, será que essas pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch, elas tinham convicção da volatilidade, do risco que o fundo apresentava? Esse é um outro ponto. E terceiro, na minha opinião, que é ter conhecimento sobre o investimento que você está fazendo. Porque aí eu costumo falar o seguinte, teve uma vez que eu estava voltando da faculdade... Da Nova School ou não? Não, era antes da AGV ainda, era outra, porque eu comecei a fazer uma faculdade e troquei no caminho, né? E eu tava com R$ 50 no bolso, naquela época R$ 50 era assim, cara, poxa, metade da minha renda mensal, sabe? R$ 50 no bolso,
E aí eu tava de carona com meu amigo Augusto num Golf preto 2008, 2009 de placa Fly 2020. Eu lembro exatamente o detalhe. Quarta-feira, 11 da noite, coloquei a mão no bolso, percebi que eu tinha perdido R$ 50. Por que eu lembro desse dia até hoje? Que doeu. Porque eu perdi dinheiro sem saber como. Não sei onde eu perdi esses R$ 50. Sumiu. Se você investe e perde dinheiro sem saber como, você se traumatizou. Você vai levar anos para investir de novo. Então, o que você tem que fazer para se blindar? Entender onde você está colocando o Sim. seu dinheiro. Então, vou investir em renda fixa, deixa eu entender o básico do como é que funciona o mundo da renda fixa, entender um pós-fixado, um pré-fixado, um indexado à inflação, ou se eu não quiser entender, invisto num fundo, mas eu preciso entender o que o fundo faz com aquele dinheiro. Então, vou investir em ações? Mesma coisa. Vou investir em fundos imobiliários? Mesma coisa. Vou investir lá fora? Mesma coisa. Então, primeiro, reserva de emergência. Segundo, ter uma consciência sobre volatilidade, risco, oscilação. Terceiro, conheça minimamente o que você está investindo, porque se você perder dinheiro, você vai se traumatizar e é para você recuperar. E para fazer um ganchinho com esse terceiro ponto do Gui, é o que eu acho que um dos principais fatores para você se blindar disso é ter um bom plano. Tem a ver com isso. Se você tem um bom plano, você tem como verificar isso ao longo do tempo. Você pensa num alguém que pegou uma dica, pegou uma ação com um amigo no bar conversando, investiu porque achou que era uma boa, a pessoa tá bem intencionada, ela quer ganhar dinheiro, né? O interesse por investimentos vem aumentando, quando o negócio derrete, a pessoa não tá preparada. É o que o Gui falou, você não sabe minimamente como aquilo vai se comportar no tempo, você tem expectativas diferentes para aquilo. Então, se você entende minimamente, poxa, para eu entrar em ações eu preciso ter pelo menos um horizonte de 5 anos, para entrar no fundo de multimercado é bom eu ter aqui 3 aninhos, e durante isso eu vou suportar, porque faz parte do meu plano, eu tenho que respeitar esses certos horizontes. Passa por uma queda nas ações, você vai voltar para o plano. Poxa, eu tinha que realmente manter esse percentual. Apesar de eu estar com medo, ansioso, eu vou rebalancear minha carteira. Eu sei que esse gestor aqui está indo mal agora, mas ele tem um histórico comprovado. Então, isso ajuda você a saber que você está indo por o caminho certo, mesmo que não pareça, mesmo que esteja muito desesperado com alguma queda que esteja acontecendo naquele momento. E dessa de traumatizar, é muito verdade isso. Pô, você também que trabalha com investimento, vocês que estão aí no mundo dos investimentos, quando você conhece alguém e a pessoa sabe que eu trabalho com investimentos, né? Qual a primeira pergunta? Ela que chega? falou assim, cara, uma vez eu perdi dinheiro com a É. justiça, cara. Meu Deus do céu. Perdi dinheiro com o Petrobras, perdi dinheiro... Todo mundo vai lembrar que perdeu dinheiro. Nunca alguém chega e fala, cara, ganhei uma grana com investimentos? Não, porque ela lembra que perdeu. Traumatizou porque ela não sabe nem como ela perdeu, né? Então, essa é uma regra essencial, é uma premissa, né? Você tem que cumprir isso daí, de entender onde você tá colocando o dinheiro para não ficar igual esse cara chato, chega no churrasco e fica se lamentando com quem entende de investimentos. Quem trabalha com educação financeira, com investimento, é meio médico, né? Todo mundo quer uma consulta grátis, no final exato. das contas.